ferro de solda que é muito bom quando você tem que soldar terminal mais grosso. Quer ver? Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Por exemplo, quando você vai soldar uma barra de pinos assim, tá vendo? Ó, essa barra de pinos aqui, ela vai nessa placa porque ela vai ligada lá no Arduino, no momento que o Arduino conecta com o Shield para a gente fazer a programação dele. Quando você tem um terminal grosso assim, você precisa de uma transferência térmica maior para fazer soldagem, você pode até usar um ferro de 60 watts. Mas nada que, por exemplo, o de 40 watts vai fazer. Então, por exemplo, se eu tivesse que recomendar o 40, o 34 watts, tá? Ok? Por exemplo, esse ferro aqui de 25 watts, ele é ideal para quem está começando em eletrônica? Ó, se eu tivesse que falar o seguinte, é um ferro que ele atinge 360 graus. Bonitinho, espetacular, tá? Só que aí, quando você encosta na placa eletrônica, acontece isso daqui, ó. Tá bom? Ferro de 25 watts, 360 graus no máximo. Ó. Então, considere que aqui o limite que a gente está trabalhando é 360. 360 é uma temperatura boa para soldar, só que acontece o seguinte. Quando você vai soldar um componente eletrônico e você encosta a ponta do ferro na placa, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Agora, é um olho de um lado e outro olho do outro. Vai fazer olho assim, gente, ó. Quando você pega o seu ferro de solda e encosta na placa eletrônica, então você foi lá, tal, encostou na placa. Quando você encosta na placa para fazer a soldagem eletrônica, acontece isso aqui, ó. Você vai ter uma queda de temperatura. E aí, se a ilha de solda é uma ilha bem pequenininha, que é fácil de esquentar, o que acontece? A temperatura cai, que é o ΔT, que é a variação de temperatura, e aí o ferro já começa a esquentar de novo e volta na sua temperatura nominal. Se você pega, e aí você tem um tempo para fazer essa retomada, né? Tá vendo? Ó? Esse tempo aqui de abaixar e aí depois subir é o tempo que o ferro esfria, porque encostou na placa, e volta a aquecer para fazer o trabalho de soldagem, tá? Só que você pega uma ilha de solda maior, então, por exemplo, uma ilha de solda como essa daqui, do nosso SMD, ela não é uma ilha com uma alta densidade de cobre, tá bom? Você tem aqui uma área pequena para você esquentar, então você não vai ter tanto um degrau térmico de esfriamento tão alto, tá? Mas se você compara essa ilha de solda aqui, na superfície, com essa aqui, do nosso conector KRE, ou a do relé, por exemplo, ó, a do relé, você tem uma área aqui, ó, muito maior de aquecimento, que o seu ferro de solda vai ter que transferir termicamente, tanto em cima, quanto internamente no furo metalizado, quanto do outro lado da placa, para que você possa fazer uma soldagem de qualidade aqui. Então, moral da história, quando você pega uma ilha de solda com uma grande quantidade de cobre para você soldar, quando você coloca aqui para aquecer, você vai ter essa situação aqui acontecendo, ó. Você vai ter um degrau muito grande da temperatura. Então, tá vendo aqui, ó? Então, por exemplo, essa situação dessa ilha de solda seria essa situação aqui, ó. Que o ferro estava, por exemplo, no máximo 360, vai, nesse carro que a gente está falando, tá? 360 graus, aqueceu, a hora que encostou na placa, a placa vai tender a esfriar ele, então ele vai diminuir a temperatura e aí voltar a ter uma retomada do aquecimento. Ele vai começar a aquecer a placa eletrônica, tá? Qual é o problema? O problema é o seguinte, se você está trabalhando com um ferro de 25 watts, que o máximo que a gente está falando é de 360 graus, se ele abaixa muito a temperatura porque a placa estava fria e a ilha de solda é muito grande, se ele abaixa, por exemplo, para 300, se nesse momento aqui que você pegou o seu ferro de solda, encostou aqui, ele abaixa para 310, 320, tá? E ele vai voltando aos 360 graus, porque a placa estava fria, você vai demorar muito para começar a fazer o processo de soldagem eletrônica, tá bom? Você vai fazer o processo de solda? Vai fazer o processo de solda, tá tudo bem. Só que você vai ter uma demora maior para poder fazer a sua solda com sucesso.
Agora, para quem está iniciando, para quem é iniciante, isso é bom. Por que que isso é bom para quem é iniciante? Porque quem é iniciante tem que ir devagar. Quem é iniciante tem que ir devagar. Então aquece, ferrinho de baixa potência, vai ali, adiciona a solda, vai começando, vai adicionando ali e tal. Aí, opa, derreteu, beleza. É melhor o iniciante com um ferro de solda com uma potência mais baixa, demorar um pouco mais para soldar, do que ele com um ferro de solda com 60 watts e com patamar de 460 graus, acabar fazendo o quê? Estragando a placa eletrônica. Quando você usa um ferro de solda de, um exemplo, tá? 25 watts, quando você vai sugar a solda, você vai ter que aquecer e esperar mais tempo para daí vir com o sugador e sugar, tá bom? Ok? Então 350 graus aqui, a mesma temperatura que eu estou te falando aqui, tá bom? Ó. Então vamos lá, aqueceu aqui, bonitinho, vamos lá, solda entrou no estado líquido, vem com o seu sugador e a camisinha e suga de forma show de bola, tá bom? Então, muito bem, tá feito aqui a absorção com sucesso, sugou, show de bola, tá? Então, pessoal, conclusão do ferro de solda de 25 watts e o de 30, que são basicamente potências muito próximas ali, tá? Se você pega uma ilha de solda bem pequenininha, um terminal do componente bem fininho, quando você toca na placa ele esfria e já volta a aquecer mais rapidamente. Então tá tudo bem. Nos 360 graus, tá? Pegou um componente maior, ele vai fazer o quê? Ele esfria mais rápido e vai demorar mais para retomar a temperatura. Então você vai ter mais dificuldade de soldar. Pegou uma ilha de solda, um componente terminal mais grosso ainda, encostou na placa para soldar, ele vai esfriar muito e vai demorar mais tempo para ter a retomada térmica, tá? Pegou um componente cavalo, tá? Ou, por exemplo, você vai fazer... Tem pessoas que gostam de estanhar, por exemplo, fios de cobre ou emendas, encostou lá uma densidade de cobre muito grande para você esquentar e está a temperatura ambiente. Então, você aquece, ele vai ter uma queda muito brusca e vai demorar muito para retomar e para você começar a soldar. Mas para quem está começando, a chance de você ter um erro, um problema, é muito menor, tá? O segredo daí é ter um pouco mais de paciência, tá? Ok? Já no caso do ferro de solda de 40 watts, se você tem um ferro de solda de 40 watts, o que vai acontecer, meus queridos amigos, meus queridos alunos? Vai acontecer o seguinte, tá? Vai acontecer que você tem uma capacidade de gerar trabalho maior. Se você tem uma capacidade de gerar trabalho maior, o de 40 watts, ele vai esfriar menos e vai retomar a temperatura nominal mais rápido que o de 30 watts. Então, nesse gráfico que você está vendo aí, a curva vermelha aqui era do ferro de solda anterior. Estão vendo? Ó? E essa área preta que eu preenchi aqui é a compensação que o aumento da potência do seu ferro de solda vai gerar no momento que você estiver soldando eletronicamente. Ok? Então veja, se você tem aqui um ferro de solda de 40 watts que gera mais potência, mais trabalho, mais aquecimento, e tem uma temperatura um pouco maior de trabalho, foi aquecer a placa, muito bem. Foi aquecer um componente lá, um capacitorzinho, um resistorzinho, um terminal bem fininho, ilha de solda pequena, ele esfria um pouquinho, opa, e já retoma a temperatura nominal mais rápido. Nesse caso, o exemplo que eu dei foi de 420 graus, tá? Vai soldar uma ilha maior, componente um pouquinho maior, por exemplo, um transistor, um CI, tá? Então ele abaixa, mas ele já não cai tanto aqui, não tem um degrau tão grande em relação ao de 30 ou 25 watts. Ele cai um pouco e já sobe, ó, retoma a temperatura nominal. E aí, terminal mais grosso, ilha de solda maior, vai ter uma diminuição da temperatura? Vai, mas nem tanto quanto o de 25 que estava aqui embaixo. Ó. Então diminui e retoma mais rápido. E aqui também diminui e retoma mais rápido, porque ele tem mais potência, maior capacidade de gerar trabalho, tá? Eu não quero ficar sem você, eu quero te ensinar cada vez mais eletrônica, então não esqueça de cravar o dedo no like, na inscrição no canal e ativa o sininho das notificações para o YouTube mandar os vídeos do Eletrônica Fácil para você aprender mais e ser um faixa preta no mundo fantástico da eletrônica. Posso contar com você?
Rapidinho aí, clique, 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 prontinho, eletrizou. Cargas positivas e agora vamos pra cima!